Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem que eu acabei de compartilhar alguns minutos atrás em uma reunião online, onde eu compartilhei com os meninos uma mensagem que Deus colocou no meu coração agora à tarde, quando eu estava preparando o conteúdo para ministrar na vida deles. E o título dessa mensagem é: Deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Em outras palavras, deixe o seu passado para trás. O texto que eu quero usar nessa noite é Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14 ao 22, mas a ênfase que eu quero dar nesse vídeo é do versículo 21 e 22. Mas para entender melhor o contexto, eu vou ler com vocês a partir do versículo 14. Amém ou não amém? Pois bem, diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Lendo mais uma vez o versículo 21 e 22. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Gente, se você pegar o capítulo 8 de Mateus, não seria heresia da minha parte dizer que esse capítulo poderia receber o título de Os Encontros de Jesus. Porque se você ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus se encontra com várias pessoas e muda a vida de várias pessoas. Deixa eu te dar alguns exemplos. No versículo 2 do capítulo 8, Jesus encontra com um leproso. Qual foi o resultado disso? Jesus cura o leproso. Quem concorda comigo que a lepra é uma doença? Para quem tem conhecimento da lepra, sabe que a lepra naquela época era uma doença que desgraçava com a vida do homem. Então, a partir do momento que Jesus cura esse homem, Jesus muda a vida dele, correto? Dando para ele uma oportunidade de viver uma nova vida. Mas Jesus não se encontra somente com esse cara. Vamos ler mais para frente. No versículo 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, lhe pedindo ajuda. Mais uma vez, Jesus se encontra com outra pessoa. Dessa vez, o centurião estava pedindo ajuda para um servo dele que estava na sua casa. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, e até elogiando o ato de fé desse centurião, cura esse homem. Ou seja, mais uma vez nós temos Jesus mudando a vida de um homem que estava doente e agora estava são, graças à palavra de Jesus. Mas não para por aí. O versículo 14, que foi o versículo que nós lemos, Jesus agora já está na casa de Pedro. E mais uma vez tem uma pessoa enferma na casa de Pedro, que era a sogra de Pedro. Gente, fazer uma brincadeira aqui. Imagino eu, né, que Pedro estava torcendo para a sogra dele morrer, né? Porque geralmente homem não gosta de sogra de jeito nenhum. Mas é brincadeira, tá, gente? Isso aqui é só para descontrair e às vezes uma piada até sem graça. Mas
Mas finge aí que você achou graça e dá uma risadinha. Tá? Mas vamos voltar agora para o assunto que é sério. Jesus está na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. E Jesus, só o ato de Jesus pegar na mão da mulher, a febre a deixou. Ou seja, mais uma vez nós temos Jesus transformando a vida de uma pessoa. Eu não sei como estava o ambiente ali na casa de Pedro, mas creio eu, agora não é brincando, tá? Agora é falando sério, que o ambiente não estava um ambiente bom. Você já teve alguém enfermo na sua casa? Não tem como as pessoas soltarem foguete, fazer churrasco, fazer resenha com alguém doente dentro de casa. Geralmente, quando nós temos uma pessoa doente dentro de casa, o ambiente ele fica meio melancólico, meio triste. As pessoas ficam meio apreensivas devido à doença que acomete a vida dessa pessoa. Então eu imagino que o clima na casa de Pedro não estava um dos melhores, mas graças à visita de Jesus, Jesus devolve a saúde para aquela mulher, consequentemente devolve a sua vida. Então, mais uma vez, nós temos Jesus mudando a vida de uma pessoa. Amém até aí, gente? Pois bem, lá no versículo 16, quando anoiteceu, Jesus estava na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Quando anoiteceu, olha o que o versículo 16 diz. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Agora já não era mais uma pessoa, já não era mais o centurião e agora já não era mais o leproso. Agora já trouxeram na casa de Pedro uma porrada de gente, uma série de pessoas, gente encapetada, endemoniada, gente doente, e Jesus mudou a vida de todos eles. Jesus expulsou o demônio de quem precisava que o demônio fosse expulso, e Jesus curou quem precisava de cura. Mas o que me chama a atenção não é os milagres de Jesus. O que me chama a atenção não é as vidas que Jesus transformou. O que me chama a atenção não é o poder de Jesus ao mudar vidas e ao transformar vidas. O que me chama a atenção é o discurso de uma pessoa que se encontra no versículo 21. Depois de Jesus ter curado esse tanto de gente lá no versículo 16, depois de Jesus ter expulsado o demônio, depois de Jesus ter curado uma série de pessoas, ficou claro e evidente para esse rapaz que Jesus poderia transformar vidas, que Jesus poderia mudar vidas, que Jesus poderia trazer da vida quem estava morto, expulsar demônio de quem estava endemoniado, curar pessoas que estavam doentes. Ficou claro e evidente que Jesus era o cara que poderia dar uma vida nova para quem almejasse e para quem precisasse. Mas tinha uma condição. Para esse homem ver e experimentar tudo aquilo que ele viu Jesus fazer no versículo 16, ele tinha que tomar uma decisão na vida dele. E é essa decisão que eu quero focar com vocês aqui. Olha só, no verso 19, a Bíblia diz assim: então, o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou seja, alguém que presenciou tudo aquilo que Jesus havia feito, sentiu-se no coração o desejo de seguir Jesus. Produziu-se dentro dele o desejo de caminhar com Jesus. E esse homem estava disposto a seguir Jesus. Pelo menos foi o que ele disse. Não é verdade? No versículo 19. O mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Só que lá no versículo 21, uma outra pessoa supostamente também teve esse desejo. Mas tinha um porém na vida dessa pessoa. O outro disse que ele seguiria Jesus por onde quer que Jesus fosse. Mas esse até talvez tinha essa vontade, mas tinha algo que o bloqueava, tinha algo que o impedia
de seguir a Jesus. E é isso que bloqueava ele, que eu quero compartilhar com vocês. Sabe o que impedia ele de seguir Jesus? Sabe o que impedia ele de seguir esse homem que transformou a vida de uma série de pessoas? No versículo 16. Sabe o que impedia esse cara? O versículo 21 diz assim: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Em outras palavras, o que esse cara está querendo dizer para Jesus? Eu tenho vontade de te seguir, mestre. Eu tenho vontade de usufruir da mudança de vida que o Senhor proporciona para as pessoas que cruzam o seu caminho. Eu tenho vontade de ter uma vida nova. Eu tenho vontade de ver com os meus olhos tudo aquilo que o Senhor tem poder de fazer. Mas deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. Tem um porém, Jesus. Eu não posso te seguir agora. Eu não posso viver o que o Senhor tem para a minha vida agora. Eu não posso usufruir das coisas boas que o Senhor tem para a minha vida agora, porque eu tenho que ir sepultar o meu pai. Ô gente, alguém sepulta quem está vivo? Alguém enterra quem está vivo? Apesar que hoje em dia, né, do jeito que o mundo está muito louco aí, para alguém enterrar alguém vivo lá por causa de herança, por causa de coisas, pouco custa, né? Mas a gente não vê isso nos noticiários. Ou então, se você viu acontecer alguma coisa desse tipo, escreve aí nos comentários aí abaixo aí que você viu, porque eu não estou sabendo. Geralmente a gente sepulta quem morreu. Não é verdade? Então, o que estava impedindo esse camarada de seguir a Jesus era algo que já estava morto. Era algo que já não tinha mais valor. Eu não estou dizendo que o pai dele não tinha valor. Eu estou dizendo que aquilo que tinha valor para ele estava morto. E a gente precisa colocar na cabeça da gente que as pessoas, elas só têm valor para nós enquanto elas estão vivas. Não adianta você ficar querendo fazer nada para as pessoas depois que elas já morreram. Não sei se vocês já repararam, as pessoas têm mania de endeusar as outras quando elas morrem. Quando está viva, a pessoa era um capeta. Quando morre, vira um anjo. Quem já viu isso? Que a gente tem mania de elogiar, de querer tratar bem, de sentir falta das pessoas só quando morre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando morre, já era, acabou. Não adianta você ficar perdendo tempo mais com um que já morreu, com um que já se foi. Por isso que dentro desse contexto de morte, a gente precisa valorizar as pessoas enquanto está vivo. Porque depois que morre, meu irmão, não adianta não. Eu particularmente, se eu morrer, o problema é que é obrigatório enterrar no cemitério. Que eu, pra mim, podia me colocar em qualquer buraco aí. Eu já morri, gente. Ah não, mas nós temos que dar um velório digno para ele. Me dá dignidade quando eu estou vivo. Me trata com dignidade quando eu estou vivo. Depois que eu morrer, meu irmão, o que vai me restar é os bichos lá comendo o resto do meu corpo lá. O que vai ficar é só os ossos. E se eu tiver algum pertence pessoal lá, dependendo do coveiro, se o coveiro for carnal, se o coveiro for ladrão, não for temente a Deus e não for pelo menos respeitoso com a empresa que ele trabalha, ainda é perigoso é pegar meus pertences ainda. E ficar para ele, depois que me enterrar, ele desenterra e pega os negócios. Isso aí eu já vi na televisão acontecendo. Então, gente, depois que morreu já era. Pode parecer insensibilidade da parte de Jesus a resposta que ele deu para esse cara, porque aparentemente a motivação dele era certa. Ele queria dar um enterro digno para o pai dele. Mas concorda comigo que Jesus vê aquilo que eu não vejo? Concorda comigo que Jesus sabe daquilo que eu não sei? Concorda comigo que Jesus, ele enxerga aquilo que eu não enxergo? Para Jesus ter dado a resposta que ele deu, que eu vou ler para vocês aqui, algum problema tinha na motivação desse rapaz de voltar para sepultar o pai dele. Porque aparentemente a motivação era boa, mas olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Em outras palavras, sabe o que Jesus está querendo dizer? Meu amigo, não perca tempo com aquilo que já morreu. A oportunidade que você está tendo hoje é uma oportunidade de viver comigo, é uma oportunidade de viver andando comigo, é a oportunidade de ver eu realizando milagres, é a oportunidade de ver eu mudando vidas, é a oportunidade de ver eu transformando vidas, é a oportunidade de ver eu operando milagres. Aí você quer deixar de viver, de experimentar tudo isso, para você sepultar alguém que já está morto?
Deixa o que está morto morrer, cara. Em outras palavras, larga o seu passado, meu irmão. Se eu fosse contar para vocês um pouco da minha vida, eu fiz 30 anos dia 9 de janeiro agora, de 2025. Se eu for te contar para vocês o tanto de cabeça que eu já bati, o tanto de decepção que eu já tive, o tanto de decepção que as pessoas já tiveram comigo também, porque eu nunca fui anjo, eu sou ser humano. E do mesmo jeito que eu já me decepcionei com muitas pessoas, eu também já decepcionei muitas também. Mas se eu te contar o tanto de coisa ruim que já aconteceu na minha vida, não era nem para mim estar aqui gravando esse vídeo para vocês, já era para mim ter desistido da fé, já era para mim ter desistido de igreja, já era para mim ter desistido de casamento, já era para mim ter desistido de tudo. Não que eu tenha problema com a minha esposa, tá? A ponto de chegar a divórcio, essas coisas, não. Não tô falando disso, não. Mas eu tô falando das experiências que eu já tive em outros relacionamentos, em outras vivências. Se eu não superasse o meu passado para viver o que pela graça de Deus Ele me proporciona viver hoje, eu seria um fracassado. Não que eu seja grandes coisas, tá? Mas a minha situação estaria bem pior. Por quê? Existem coisas que nós precisamos deixar no passado, gente. Deus, Ele tem uma vida nova para você. Deus, Ele tem novas perspectivas para você. Deus, Ele tem novas realizações para fazer na sua vida. Mas Ele só vai fazer no dia que você deixar o morto sepultar o morto. No dia que você deixar os mortos sepultarem os mortos. Qual que é a dificuldade que nós temos de abandonar o passado? Ah, mas ele era tão bom. Se fosse tão bom assim, estava até hoje. Se era, é porque passou. Ah, mas aquele emprego era tão bom. Cara, já passou. Se fosse bom, você estava nele até hoje. Se você não está, já não é bom para você mais. Poderia ter sido bom lá, naquele tempo, mas hoje não é mais. Ah, mas naquela época era tão legal. Cara, aquela época. Hoje é outra coisa. Hoje o que a gente precisa buscar da parte de Deus é o que Deus tem para a nossa vida hoje. Não é o que Ele fez lá atrás. Não é a experiência que a gente teve lá atrás. E isso se tratando de coisas boas. Porque de coisas ruins você não tem nem que lembrar. Só tem uma coisa que você tem que lembrar de coisa ruim, para dar testemunho. Mas tem gente que parece que gosta de ficar mastigando o passado. Eu já fui assim. Boa parte das minhas conversas foram sempre lamentando decisões erradas que eu tomei no passado. Lamentando coisas ruins que aconteceu com a minha vida no passado. Até que a minha ficha caiu e o que eu tenho é o hoje. Nem o amanhã eu não tenho, o que eu tenho hoje. E se eu perder o hoje, as possibilidades que eu tenho hoje, o que Deus quer fazer comigo hoje, o que Deus quer fazer na minha vida hoje, por causa do passado, nem o hoje eu vou ter. Deixa eu simplificar melhor aqui para não ficar confuso. O futuro, eu não tenho acesso a ele. Não é certeza de eu acordar vivo amanhã e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. A minha vontade é que eu acorde amanhã, mas eu não sei se eu vou acordar. O meu passado não tem jeito de eu voltar atrás. O que eu tenho? O hoje. O agora. Só que se eu ficar preso ao meu passado, nem o agora eu vou ter. Porque eu não vou viver o que requer de mim fazer agora. Eu vou ficar preso ao passado. E às vezes tentando aplicar hoje, ó, isso aqui é revelação de Deus, hein? Tentando aplicar hoje princípios que deu certo lá no passado. Meu irmão, deu certo lá. Hoje requer outra coisa. Hoje requer uma outra atitude. Ah, mano, mas isso que eu fiz de errado eu fiz lá atrás. Pois é, hoje requer você fazer o certo. Mas sabe por que você não faz o certo hoje? Porque você está preso lá no passado quando você fez errado. E a mensagem da parte de Deus para a minha vida e para a sua é que Deus continua querendo mudar vidas. Do mesmo jeito que Ele mudou a vida dessa série de pessoas a qual nós lemos aqui, Deus ainda continua mudando vidas, Deus ainda continua transformando vidas, mas depende de você. Você está disposto a sepultar os seus próprios mortos? Você está disposto a sepultar o seu passado? Você está disposto a sepultar as mazelas, as desgraças da sua vida? Você está disposto? Não é fácil, meu irmão. Deixar o morto sepultar o seu próprio morto não é fácil. Deixar as coisas do passado no passado não é fácil, mas é necessário.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está unido com Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer viver algo da parte de Deus? Abre mão do passado. Quer viver algo da parte de Deus? Abre mão da velha criatura. E decida, nesse momento, viver algo novo da parte de Deus. Cristo ama você. Ele entregou-se a si mesmo por amor a você. E Ele quer mudar a sua vida. Quando eu digo que Deus quer mudar a sua vida, eu não estou dizendo que Deus quer rechear o seu bolso de dinheiro, que Deus quer te dar casa própria, carro, moto, não estou falando nada disso. Se Ele der, é maravilha, mas se Ele não der, Ele não deixa de ser Deus. Mas a vida que Deus quer transformar não é a sua vida exterior, mas é a sua vida interior. O que Deus quer transformar você é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então essa angústia que você sente, essa ira descontrolada que você sente por causa do seu passado, nesse momento, Deus está disposto a te dar uma nova vida. Cristo morreu para te dar uma nova vida, mas é necessário você abandonar isso. É necessário você abandonar o seu passado. Você só vai conseguir usufruir de algo novo da parte de Deus se o velho morrer na sua vida. Amém, meu irmão? Então é isso que Deus queria ministrar na sua vida através de mim. É isso que Ele ministrou na minha vida, na vida dos meninos, que eu ministrei isso antes de gravar esse vídeo. E eu quero orar por você, para que as bênçãos de Deus possam te acompanhar, para que o Espírito Santo de Deus possa moldar a sua vida, para fazer você se tornar uma pessoa feliz novamente, para que você possa viver novamente e abandonar de uma vez por todas esse passado miserável, Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu não sei quem está me ouvindo nessa hora, eu não sei qual horário que essa pessoa está vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde, de noite, mas se porventura, meu Deus, ela está ouvindo isso, é porque aprove o Senhor permitir que ela ouvisse isso, e aprove ao Senhor tratar no coração dela a partir da tua palavra que foi ministrada nesse momento. Por isso eu te peço que a tua graça, que a tua misericórdia possa acompanhar a vida dessa pessoa, que o teu poder transformador possa transformar a vida dessa pessoa, que essa pessoa ela possa se arrepender dos seus maus caminhos, que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados e se entregar verdadeiramente ao Senhor, para que através dessa entrega, a mudança genuína, completa, produzida pelo sangue do Senhor, vertido na cruz do Calvário, possa surtir efeito na vida dessa pessoa. Eu clamo pela sua vida, eu clamo pela vida da sua família e eu clamo pelo Brasil. Que o Senhor possa sarar a nossa nação, que o Senhor possa sarar os nossos corações, que o Senhor possa fazer a igreja brasileira, os crentes brasileiros a viverem uma nova estação e a viverem uma nova vida para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.